Mas bom, vamos começar, vamos falar, já tem aí saindo a nova parcial de como tá essa história de paredão hoje, Carla, Fiuk e Rodolfo. O Fiuk está extremamente estressado, a gente não tem como avisar para ele que ele só está com 5% na votação, que ele vai ficar na casa realmente. Ele diz que ele não admite nem que a Juliette esteja mais fragilizada do que ele, porque afinal ele está no paredão e ela não. Nesse ponto ele tem razão, não é? Mas também não precisava tanto. É como se ele estivesse indo pela primeira vez ao paredão. Ele que cresceu tanto no jogo que também não é fácil você ir de líder para um paredão em uma semana, não é? Está acontecendo com o Fiuk e isso está mexendo demais com a cabeça dele. Talvez isso explique essa briga do bolo com a Juliette e da Juliette com ele, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas hoje, o que continua fervendo na casa é justamente uma discussão que pode influenciar o pessoal aqui fora sobre a votação, porque lá se comenta o tempo todo, né? O Rodolfo, ele vai, ele fica, a Sara tá aproveitando e tá fermentando esse bolo aí, já foi dizer pro Rodolfo e pro Caio que o João tem a ver com essa história, que o Gil e o João ficaram magoados por serem gays com a piada do Rodolfo e por isso ela acredita que ele possa dançar, citou a Juliette até no meio, assim, não teve coragem de falar, ela também estava no bolo, porque ela não estava, mas ela enfiou a Juliette nessa história, sem afirmar que ela tenha falado, mas ela colocou o nome da Juliette na história justamente para botar mais lenha nessa fogueira em relação à paraibana. A coisa tá muito séria também. Eu tô achando que se continuar nessa batida, gente, a Juliette vai ser o novo Lucas, porque é a casa inteira contra ela, guardadas as devidas proporções, porque eles já passaram pelo que passaram na primeira fase pesadelo, acredito que não vão deixar a coisa chegar ao extremo que chegou com o Lucas, de desestruturar o menino, mas ela já está desgastada, ela já está abalada. Eu já li várias coisas, inclusive dos jornais, de colunistas, dizendo que o que ela está começando a enfrentar nessa casa é bullying, e não dá para discordar, não dá para discordar. Ontem foi um dia em que isso ficou muito claro, porque só teve plaquinha para Juliette, foi uma coisa impressionante. Aí fizeram um meme naquela plaquinha em que a Sara entregou para Juliette, sem noção, colocaram uma outra palavra assim nesse meme, colocaram campeã bem grande para realmente, né, contrabalançar aí o que a Sara estava falando. E tem muitas outras coisas rolando e a gente vai começar a comentar agora. Eu só acho, né, minha opinião, continuo com a opinião de ontem, que o Rodolfo tem que sair. Se a Carla sair, gente, ó, é o pessoal batendo palma pro machismo, deixando que ela saia antes do Arthur, que é o maior machista no meio dessa casa. Quer dizer, o Rodolfo também é, o Caio também é, mas quem colocou isso em exercício, não é? Na casa, em relação, porque teve um relacionamento, foi justamente o Arthur. E é ele que tinha que estar fora. Só não está fora porque o Gil é molenga, foi covardão, foi um líder frouxo. Senão, seria a vez dele com toda certeza, viu? Essa briga dele do bolo com a Juliette, gente, isso não se justifica, mas de maneira alguma. Ela chorou pra caramba, mas ela conseguiu provar para as meninas que ela estava certa, que o leite condensado estava lá, que ele fez tudo o que ele fez, porque ele tá doido mesmo em função desse paredão, acredito eu, porque eu nunca vi o Fiuk tão implicante, tão persecutório, tão ideia fixa com essa história. A história do bolo estava resolvida, hoje de manhã ele estava cutucando a Juliette de novo por causa desse raio desse bolo. Então qual é, gente? Coisa feia. Vamos falar da briga do bolo, então? Porque é o seguinte, olha, o que acontece? Fazia 2 dias que a Juliette estava pedindo para ele, que ela estava com vontade de comer brigadeiro. Ele é quem melhor cozinha e que adora cozinhar na casa. Ela também, mas o Fiuk, ele já falou. Para ele isso é uma terapia. Então ela pediu para ele, faz um bolo de chocolate, um bolo de brigadeiro. Ele fez o bolo, cobriu, não é, com a cobertura de chocolate bem densa. E como a forma tem um buraco, nesse buraco ele encheu com a calda de chocolate. E aí, gente, ela foi lá, como ele tinha feito o bolo, ela foi a primeira a comer, ela partiu uma fatia e ela pegou um pouco da calda e colocou em cima. E isso fez
fez com que ele não gostasse da história. Aí eu acho ficar regulando comida uma coisa muito triste. Todo mundo come assim, desse bolo. Todo mundo come assim. Aí o que ele faz? Ele fala direto para ela? Não. Espera estar todo mundo lá na área externa e ele vai falar para ela em tom de brincadeira, mas não era brincadeira. Olha, aquela calda que eu fiz lá do bolo é para todo mundo, viu? Né? Aí, sabe, te deixa constrangida, uma coisa sem necessidade nenhuma. Aí o que ela fala? Ela tenta entrar na brincadeira para esconder o constrangimento, porque ela já sabe que a casa está todinha contra ela. Então ela não quer briga com ninguém nesse momento, porque na hora de brigar, até quando não precisa, ela está lá também. Aí o que ela faz? Ai, jura, eu comi, desculpa, é que eu sou muito gulosa. Aí alguém falou para ela lá, mas você é egoísta, hein? Na brincadeira. Aí, não bastasse, de novo dentro da casa, na cozinha, ele olha para o meio do bolo e fala, isso aqui não estava assim, hein, Juliette? Como se ela tivesse comido a calda toda. Aí ela explode, né, gente? Ela fala assim, quer comprar essa briga mesmo? Aí ele vem, mas eu não estou falando nada, é de coração, eu estava brincando, se você quiser transformar numa briga, isso é opção sua, essa coisa toda. E aí realmente, né, ela se desestrutura, começa a chorar, as meninas conversam com ela e ela mostra, ela fala para ele, você já viu como tem lata de leite condensado? Porque ele fala que ela comeu tudo. Sim. E que não tinha mais leite, que não ia mais poder ter o bolo para compensar isso, que ela comeu a calda toda, ele não teria para fazer para os outros. Sim. E ela falou, porque foi ela que arrumou o armário, ela sabia que tinha mais 2 latas de leite condensado e ele não quis saber. Aí na volta, na cozinha que ele toca no assunto, ela falou, você viu as latas de leite condensado? Você viu se tem? Ele fala, não. Aí ela vai lá, pega e mostra e vira uma confusão total e aí depois que ele sai, ela mostra as latas para as meninas e uma delas, inclusive, eu não sei se foi a Vitube, se foi a Carla, ainda pega e diz, poxa, mas ele falou de uma maneira como se tivesse comido o bolo todo e não é, tá aqui, não sei o quê. Essa loucura que foi. E ele ficou bravo, foi desabafar com o Caio, e diz que ela distorce tudo, ela inverte tudo, ela fica se vitimizando, aquela muita coisa que o pessoal fala dela mesma. Mas que também, olha só, ele sabia que tinha as latas, porque nesse desabafo ele fala também, olha, vou pegar e vou encher aquele bolo de brigadeiro e não sei o quê, como se fosse a grande vingança. No final da madrugada, ele faz isso mesmo, ele fala, tá pronto o brigadeirinho da Julietezinha aqui, uma coisa assim, né? Ok, e vai dormir. Então você pensa que está tudo resolvido. Agora de manhã ele vem e cutuca de novo em relação ao bolo, né? Quando ela viu a cobertura nova do bolo e cheia de brigadeiro, ela falou, eu não acredito nesse tipo de coisa. E aí começa tudo outra vez. Ou seja, ele está desestabilizado, tá, mas que esse ranço vem de muito tempo já, de umas semanas já, desde que ele se grudou, desde que ele foi para o pódio do Gil, não é, como G3, isso já vem acontecendo, e isso eu acho uma pena e eu acho lamentável. E briga por comida é de quinta, e ele não tinha a menor necessidade, Fiuk, ele tão delicado, sempre cuidando do sentimento dos outros, não tinha a menor necessidade de ter feito isso com ela na cara de todo mundo, quando ele podia ter falado com ela na cozinha. Já seria injusto, já seria feio. Do jeito que ele fez então, gente, faça-me o favor, não é a cara do Fiuk esse tipo de coisa. Embora a comida com ele sempre foi bem chatinho com essas coisas, né? Ele dá uma regulada como é feito, como não é feito, e aí o caldo entornou. A calda de chocolate, na verdade, entornou. É essa a briga. Dá para acreditar em alguém brigando por calda de bolo e sem motivo, na verdade? É feio.